Boa tarde, está no ar os Donos da Bola aqui na tela da Band. Você também nos acompanha pela internet, band.com.br/RS e pode participar com a gente mandando o teu vídeo. Atenção, vídeo, não adianta mandar recado por texto, é vídeo, através do WhatsApp. 992-24-1220, 992-24-1220. Mas abrimos com o destaque inicial do Simon Bianchini, Central Band do Esporte. Fala, Simon. Ô, Felipe, boa tarde a você, mas quer mandar recado em texto, tá no Facebook e no nosso Twitter também para você participar, @DonosDaBolaRS. Bom, abro com a informação da arbitragem do jogo do Grêmio contra a equipe do Cruzeiro, semifinal da Copa do Brasil, primeiro jogo amanhã na Arena. Saiu o sexteto de arbitragem para a partida, mas se detendo mais ao árbitro, Marcelo Aparecido de Souza, já tem 44 anos e vai apitar seu 7º jogo na história, na carreira dele, do Grêmio. O detalhe é o seguinte, nos 6 jogos apitados, comandados por ele do Grêmio, até o momento, em toda a carreira, nenhuma derrota do Tricolor. 5 vitórias e um empate, sendo que já apitou 2 vezes jogos do Tricolor, com 2 vitórias sobre o Cruzeiro em 2 ocasiões. Tá certo, é claro, a gente vai falar sobre Grêmio e Cruzeiro, projetar também o Internacional para o final de semana, mas antes o destaque de cada um, o convidado aqui na bancada hoje é João Batista Filho. Teu destaque inicial, João. O meu destaque, primeiro que respeito os números do Simon, mas ok, o árbitro apitou 2 jogos do Grêmio em que o Grêmio ganhou. Não quer dizer nada. Ribeiro Neto. Olha, impressionante. Tu diria que o Grêmio e o Cruzeiro querem vencer para adquirir vantagem? O destaque é teu, Ribeiro. O destaque é teu. Vai ser um jogo duríssimo e eu prevejo uma grande retranca do Cruzeiro. Cuidado, Grêmio. Daniel Oliveira. O Grêmio é mais time, mas cuidado com a estratégia do Cruzeiro. Pois é, vamos começar então a falar sobre Grêmio e Cruzeiro, que o Renato está à procura da dupla ideal de volantes do time do Grêmio. Com a lesão do Maicon, Arthur e Michel foram os escolhidos para o jogo diante da equipe mineira. A eliminação precoce para o Novo Hamburgo na semifinal do Campeonato Gaúcho foi um divisor de águas para o Grêmio e para Arthur. Com certeza houve uma evolução sim, mas não foi especificamente porque o Arthur entrou no time. Foi por causa de ritmo de jogo, entrosamento, começo de temporada, sabe que as coisas andam um pouco mais devagar. Firmado entre os titulares desde a estreia no Brasileirão em abril, ele deixou a equipe contra o Godoy Cruz. A minha opção pelo Maicon, é uma Libertadores, a liderança dele, é o capitão, está mais acostumado a jogos decisivos. E pelo Michel ao lado dele, porque o Michel vem muito bem e pela bola aérea também. A experiência de Maicon foi a justificativa apresentada pelo técnico Renato Portaluppi para colocar o jovem Arthur no banco de reservas. Mas pela Copa do Brasil contra o Cruzeiro, Maicon não estará presente. Com dores no tendão de Aquiles, sequer treinou. Ou seja, a dupla de volantes será formada mais uma vez por Arthur e Michel. E não será novidade para eles atuarem um ao lado do outro. O Grêmio usou esta dupla de volantes em 14 oportunidades. Foram 12 vitórias e apenas 2 derrotas, contra Avaí e Corinthians. O Michel agora, começando com a gente esse ano, já mostrou o seu valor, mostrou porque veio, conseguiu conquistar a confiança da torcida. No início foi um pouco meio difícil, até pela desconfiança da torcida. Se tratando de um jogador vindo da Série B, do Atlético Goianiense, mesmo sendo campeão, mas havia aquela desconfiança. Mas para mim é uma honra tá jogando tanto do lado do Arthur, que vem surgindo agora, subindo aí da base, e mostrando por que tem capacidade de estar vestindo essa camisa do Grêmio. Mas e quando o capitão Maicon voltar? Alguém deixa o time ou serão 3 volantes? Aí você me quebra. Cara, na verdade é indiferente. Mas se for pra escolher, eu tô fora dessa pergunta aí, cara. Tem razão. Um dia de cada vez. Mas para essa quarta-feira, pode ficar tranquilo. A dupla já está entrosada. Essa dupla está entrosada, né? Foi a dupla que mais se repetiu por conta das lesões do Maicon, por conta das opções do Renato. Mas, teoricamente, deu certo, ou não? Tem um dado da matéria aí que é muito importante e que, se o telespectador prestou atenção, ele vai concordar comigo ou, pelo menos, vai pensar no que eu vou dizer. Vocês viram que essa dupla Michel e Arthur perderam os jogos, o time, né, para Avaí e Corinthians. O que tem a ver?
Avaí e Corinthians, embora a diferença das equipes em termos de qualidade, vieram com duas equipes completamente fechadas, né? O Grêmio teve pouquíssimas oportunidades de gol e não teve um bom aproveitamento. Resultado, o Grêmio acabou perdendo o jogo. Contra o Avaí? O goleiro do Avaí foi o melhor Avaí. em campo, tio. E o Cássio O Grêmio também teve um pegou. pênalti contra o Avaí. O Grêmio teve um pênalti contra o Corinthians. Então não foi E poucas. desperdiçou as oportunidades. Tá, mas não foram poucas chances. Foram de gol. poucas chances. Pouquíssimas. Foram poucas chances. Deixa eu falar, olha aqui, ó. Então o que que acontece? Eu, na verdade, contra o Cruzeiro, prevejo o mesmo ambiente. O Cruzeiro, na minha opinião, o Mano Menezes rasteiro que é, vai vir fechadinho, especulando, né? Porque ele sabe que o Grêmio, quando é que o Grêmio tem dificuldades quando joga na arena? Contra equipes que conseguem harmonizar um sistema defensivo. E se o Cruzeiro conseguir fazer isso, o Grêmio vai ter muitas dificuldades de quê? De profundidade, que é o seu melhor. A penetração, que é o seu melhor. E aí, para terminar, eu gostaria que nesse jogo houvesse a dupla Michael e Arthur, e não Michel. Por quê? Porque o Michel dos três é o que tem o menor fundamento de posse de bola. Tem o menor percentual de passes certos. Então, o Grêmio tem que estar atento para isso aí. Eu concordo com o Ribeiro, mas eu também tenho que reconhecer que a entrada do Arthur dá uma movimentação diferente ao meio de campo do Grêmio. Acho que o Arthur é um jogador que, se arriscasse mais de média distância, ele mereceria a titularidade. Eu acho que isso falta a ele, reconhecido, inclusive, por ele aqui no programa. A questão Maicon, ela é muito mais pela experiência, pelo porte de jogador, pela condição saída de bola física também. e pela saída de bola. Deixa eu completar, porque nós ouvimos aqui a tua explanação que durou quase 30 minutos. Então, acho que nesse aspecto o Grêmio ganharia com o Maicon. Mas eu não vejo um prejuízo tão grande assim a entrada do Arthur. Eu acho que nesse aspecto aí o Grêmio está bem servido. Tá bom, mas eu falei que a minha dupla era Michael e Arthur. O Maicon tem uma característica que no elenco do Grêmio não tem, que é aquele passe vertical. Ele está posicionado atrás, mas dá um passe que a gente chama de rompe-linhas, porque rompe a linha do meio-campo, vai direto para o atacante. Não chega a ser um lançamento, é um passe em profundidade. Mas o João Batista trouxe alguns números hoje. O rompe-linhas, eu só quero pedir desculpas, se tu me permite, por ter dado a minha opinião. O meu objetivo não era te irritar, viu? Mas o João Batista trouxe os números. O passe rompe-linhas é o que era no popular facão no futebol. Não, o facão é a diagonal. Não, mas então, o passe entre linhas é tipo, o cara tá fazendo... tu faz o facão, aí eu vou dar no passe, o facão. Aí o passe entre linhas é o quê? É a mesma coisa, é o mesmo passe. É que o facão é o movimento do atacante. O passe reto. Do Maicon. Mas, mas vamos lá, traz os números do Maicon. Então, o problema é o seguinte, tá? O Grêmio tem 50 jogos completados na temporada e o Maicon tem só 20. Nenhum na Copa do Brasil, 2 na Libertadores, 7 no Campeonato Gaúcho e 11 no Campeonato Brasileiro. Então o Maicon não está jogando nesse ano, nessa temporada de 2017. Ele chegou até a chorar em certo momento. Dessa vez por dores no tendão de Aquiles, 20 jogos e dos 50 que o Grêmio tem. O Ramiro, que é o que mais jogou, tem 39. O Pedro Rocha, o Kahneman, tem 38, vem logo atrás. Então, são no mínimo 18, 19 partidas dos que mais jogaram. O Capitão Maicon está fora. Vamos lá, tem a participação também do nosso telespectador, mandando no WhatsApp. Vídeo, hein? 992-24-12-20. Vamos ver. Aí, bancada, gostaria de perguntar aí pro Ribeiro Neto se o Grêmio vai ser campeão da Libertadores e contra quem. E se vocês acham correto o Renato colocar o Michael em todo jogo decisivo que o Grêmio vai ter. Valeu. Valeu, bruxo. O negócio é o seguinte, aqui, ó. Primeiro, eu já disse que o Grêmio vai ser campeão da Libertadores e tomara que seja contra o River Plate para dar mais charme, né? O Grêmio e River Plate fica melhor, fica mais gostoso, né? E sobre o Michael, eu acho que o Michael tem uma grande importância, tá? Na experiência, saída de bola. E eu acho que, dependendo do adversário, do cenário do jogo, o Renato vai poder escolher esses 3 volantes. Tem uma coincidência. Vocês lembram quando foi o jogo? Qual foi o jogo que o Maicon disse pro Renato: olha, me deixa no banco porque os 2 volantes estão bem. Foi contra o Cruzeiro. O Renato elogiou de sujeito homem. Aquele 3-3. Lá o Cruzeiro não jogou fechado. Que é um detalhe do Maicon, ele recebeu há pouco uma proposta, já faz algum tempo, uma proposta do Japão.
Ele recebeu uma proposta de futebol japonês muito interessante e o Grêmio quer, inclusive, renovar com esse jogador, que renovou há não muito tempo, mas quer renovar para garantir a permanência do Maicon, porque acredito que para o vestiário ele é muito importante, excluindo essa fase ruim, imagino que não vão renovar agora, porque ele está numa fase de muitas pequenas lesões e tal, mas ele deve ficar por mais tempo. O Grêmio tem alguma percentagem do Maicon? Tem. O Grêmio tem o metade Grêmio do comprou Maicon. o Maicon. Olha, sinceramente, eu não sei se não era uma boa vender o Maicon, sinceramente. Não, o Grêmio pagou 7 milhões e voltou São Paulo. Eu acho que o João coloca um ponto que a gente tem que elogiar. Eu era muito crítico em relação à postura do Maicon e até cheguei a afirmar várias vezes aqui que faltava um pouco disso nele, né? Mudou. Ele é um jogador que entendeu o que é ser capitão de um time. Boa. A personalidade do Maicon mudou consideravelmente. Boa. E faz do Maicon justamente um jogador importante nesse aspecto também, né? Eu agora vou concordar contigo, Daniel. E assina embaixo. A hora que ele disse mudou, eu achei que você estava corneteando o Daniel. O Daniel mudou de opinião. Mudou o Michael. O Michael não era assim. E eu também reclamava que ele era um capitão passivo. E agora ele é realmente, desde o final do ano passado, ele assumiu ele abraçou a e condição. tem atitudes de capitão. O cara para ser capitão tem que ter voz ativa, ainda mais no Grêmio, né? Que o torcedor gosta desse cara vibrante, que reclama. Aí, guerreiro, que se atira de cabeça. Ele faz o que tem que fazer. Ele, na verdade, ele exerce a liderança dele no limite apropriado. O Ribeiro falou... Não vira o fio, né? O Ribeiro falou uma situação assim, tipo, se atira de cabeça no chão. Sabe que parece que está mudando o pensamento do Grêmio? Eu já vejo, na arena o torcedor já entendeu em vários momentos que o time começa a tocar bola, e tá 0-0 e ninguém vai. Isso é bom, isso é muito legal. Eu não gosto aliás, eu não posso dizer isso, desculpa. Mas no programa como se assim detectou... não pode? Não existe mais no programa. Se detectou, entendeu? No programa, todos nós falamos isso, né? Que o Grêmio está jogando não tem nada a ver com a tradição do Grêmio. Não tem. É um futebol que nunca foi jogado pelo clube Grêmio. E o torcedor, evidentemente, também está se acostumando. Eu tenho pavor disso. Naquilo que tu... Não, mas é uma situação interessante. Eu tenho pavor disso. Eu acho que não é identidade. É a característica dos jogadores que permitiam um futebol daquela maneira. Não, mas se então eu acho o isso, seguinte, Daniel. Qual é a cara do Grêmio? É de time campeão. Qual é a cara do Internacional? É de time campeão, não importa a característica do time. Às vezes até dá coincidência de tu ter um time mais brigador ou ter um time brigador e conquistar a maior parte dos títulos. Tu está contando a cultura e a história do futebol no lixo, cara. O Daniel, por exemplo... Tu sabe que o Palmeiras é a academia, que o Flamengo é um futebol de toque clássico, tu sabe disso. Mas o Flamengo, não é o Flamengo que é um time de toque clássico, é o futebol carioca que é assim. É verdade. Então tem uma cultura. O presidente Fábio Costa quantos disse... jogadores gaúchos nós temos na dupla Grenal? Hoje mais o Internacional, porque está na Série B. Mas qual é o símbolo desse futebol força e raça do Grêmio? É o Dinho, que não é gaúcho. E que jogava muita bola. Mas dava primeiro o carrinho, era isso que ele jogava muita bola. Mas, Daniel, o Daniel tá indo pelo lado contrário do que diz o presidente Fábio Koff. Presidente Fábio Koff, tu fez a entrevista, o presidente Fábio Koff deu uma entrevista na Rádio Bandeirantes dizendo o seguinte, que sim, que mudou, porque o Grêmio, por influência da Argentina e do Uruguai, os dois times gaúchos, ele chegou a dizer, ele tinha muito essa vocação de querer brigar. Agora encontrou um futebol diferente e está unindo tanto a briga como o futebol de toque de bola. Mas foi o que fez o Inter na década de 70. O Grêmio mudou. Onde tinha um baita time, mas não deixava de brigar. Mas encontrou por causa do futebol hoje. O futebol mudou, gente. Esse é um papo que eu gosto, viu? E a gente tem que voltar, inclusive, no tempo para descobrir aonde o Grêmio passou hoje. Tu tem um time só que então, Daniel, tu não vai mais contratar o Herrera, porque o Herrera foi contratado porque dava carrinho na bandeira de escanteio. Então agora se coloca no contrato, cara. Esse tipo de cultura acumulou um monte de jogador mediano, para não dizer outra coisa, e que não deu a mínima resposta. Então a gente tem que parar de se apegar a determinadas coisas do sirvam nossas façanhas de modelo a toda terra. O futebol evoluiu. Não vem com essa história. Sirvam nossas façanhas. Deu, Ribeiro, deu, chega. Ô, Simon Bianchini, traz a interatividade. Para, Ribeiro, vamos lá.
Pelo Facebook, o pessoal tá participando, viu, Felipe? O Diego Jan tá dizendo: por que no jogo contra o Botafogo o Beto da Silva não jogou? O zagueiro Gabriel volta a jogar ainda. Beto da Silva treinou normalmente ontem. Se tem expectativa que ele está buscando novamente aquele melhor ritmo de jogo, quem sabe pro final de semana possa ficar à disposição. Ele segue inscrito ainda na lista da Libertadores. O Gabriel ainda não tem um prazo de retorno dele aos gramados, dificilmente isso vai acontecer. O Jean Vieira, que é de Pelotas, está dizendo o seguinte: e aí, gurizada, agora com esse momento do Grêmio, qual Copa vocês acham que o Tricolor vai levantar a taça? Libertadores, já falei. Não, eu acho que a Copa do Brasil é mais viável. Viável é a Copa do Brasil. Libertadores. A mais Bom, viável. o Grêmio tem chance nas duas. Não, tem muita chance. Eu concordo com o Daniel. Tem muita chance. Mas assim, pra mim, a Copa do Brasil, o Grêmio já tá na final. Sempre que me perguntam isso... O Grêmio, pra mim, já tá na final. Da onde? Então, onde é que tu tirou isso aí? Não, é uma previsão minha. Não, previsão nada, é um achômetro irresponsável da tua parte. Não. Olha o time do Cruzeiro. Achômetro. Olha. Mas o que é Vem isso? cá, ô Ribeiro, deixa o João Batista botar o Grêmio na final, porque tu tá botando o Grêmio campeão da Grêmio campeão da Libertadores não é responsabilidade. Boa, Danielzinho, boa. Aperta aí Mas embaixo. é verdade, Ribeiro. Tu quer que diga Bruxo, o quê? é como tu costuma dizer, aceita que dói menos. Mas é verdade, Ribeiro. Sirvam nossas façanhas. Que nem os parça do Neymar. Ô, Daniel, que nem os parça do Neymar, eles fazem uma brigadeira assim, ó. Peteleco. Só o peteleco. Vamos lá, mais um recado, mais interatividade agora pelo WhatsApp. 992, tá aqui, ó. 992 24 12 20. Eu vi que o Romildo Bolzan falou ontem que no momento certo o Grêmio vai dizer o real motivo da demissão do Valdir Espinosa. Tu, JB, conhece bem vestiário, bastidor, tu sabe o que pode ser isso, além dessas questões pessoais do Espinosa aí, do Sagu com o Grêmio, essas coisas assim? Tu acha que tem coisa a mais aí dele querer passar por cima? Um abraço. Fred Pelicioli, de Gramado, sempre ligado no programa. Quarta estaremos na Arena apoiando o Tricolor. Um abraço, meu querido. Um abraço, Fred, para Gramado. Pô, tô precisando passar uns dias lá, se o pessoal quiser fazer uma folga. Olha Fica na casa do Fred. Não, Fica na casa do Fred. Tem problema, tem problema. Olha só. Pega pra ti, Fred. Não, então, o que a gente sabe do Valdir Espinosa até o momento, tá? Ele ficou um tanto quanto sem função, porque o Grêmio já tem dois dirigentes, que são o Odorico Roman e o Saul Bertiesi, que são abnegados, mais o André Zanota, que foi contratado nessa temporada, que é um executivo, que ele recebe do Grêmio para estar 24 horas à disposição do clube. Os três tocavam quase tudo com o Renato Portaluppi. O Espinosa passava por ele decisões técnicas, contrata um jogador ou não, quem sabe e tal. Como ele ficou sem função, e ele estava lá um tanto quanto sem ajudar muito na visão do Grêmio, pediram para ele ir para as categorias de base, para observar garotos, ver o que ele podia ajudar na base e até para implementar um novo sistema que eles estavam pensando na base. Ele não quis, disse que um campeão do mundo não precisava fazer isso porque ele tinha currículo para ajudar mais o Grêmio. Não ficaram satisfeitos com essa postura, a direção foi lá e demitiu o Valdir Espinosa. Entre outras coisas, uma situação que pegou muito mal, tá? Ele ficou de fora da viagem do Rio de Janeiro e disse assim, pô, o Rio de Janeiro é minha casa, meus filhos e meus netos moram lá, eu queria viajar para lá. O pessoal disse, olha, o Grêmio não é clube de férias para tu estar viajando para visitar parentes, com todo respeito. Foram pequenos atritos que levaram a essa situação. Tá bom, tá explicado. Inclusive já se debateu essa questão do Valdir Espinosa. Não vou nem falar porque eu penso totalmente contrário disso aí, mas tudo bem. Eu tenho mais ou menos uma linha. Eu tô dando a versão do Grêmio. Clube, versão do clube. E o Valdir Espinosa já falou, a gente já rodou aqui a entrevista dele, também já se manifestou. Grêmio e Cruzeiro você confere amanhã na Rádio Bandeirantes, está aqui embaixo, a partir das 9 horas da noite. Abrimos a jornada esportiva, a narração de Paulo Brito. Tem mais recado? Vamos lá, mais um WhatsApp. Pra galera do Respira. 3, 2, 1. Vai. Ainda não? Tá bom. Calma. Então segura. Vamos lá, você pode participar com a gente pelo 992 24 12 20. De novo. Gurizada, Mauro Oliveira aqui de São Gabriel. Até onde vocês acham importante a questão de poupar o grupo, visando Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro? E até onde o Grêmio pode chegar com o intuito de ser campeão? Um abraço. Não tem, é muito fácil de responder, Bruxo. O negócio é o seguinte, esquece o brasileiro, prioriza a Libertadores e a Copa do Brasil. Tá indo, né? O problema de tudo. Esquece o brasileiro. O Renato poupou titulares, tu veio aqui e criticou o Renato. Não fui eu. Foi ele. Foi o Daniel. Desculpa, tá enganado. Desculpa. Perdão. Eu acho que não tem que esquecer o Campeonato Brasileiro, eu acho que tem que jogar as ganhas, porque se tu desistir de uma competição, te coloca uma responsabilidade muito grande na outra, né?
Eu acho que é possível ajustar tudo da melhor forma. Quer ganhar tudo. Não, ele ainda está na sua viagem. A matéria do Gustavo Berton, hoje na Rede Nacional, no Jogo Aberto Nacional, era justamente no Corinthians e tratando dessa situação. Inclusive, eles rodaram a sonora do Renato, o Renato dizendo, a partir de agora, reservas no Brasileirão. E o Grêmio terá reservas no Brasileirão e na Primeira Liga, titulares na Copa do Brasil e na Copa Libertadores. O Corinthians, o discurso lá é o seguinte, não vamos relaxar, não vamos achar que tá ganho. Mas, assim, toda a crônica já pergunta, o título é de vocês, o Grêmio, que é o principal adversário, saiu da briga. A imprensa de lá já tá achando que o Grêmio saiu da briga do Brasileirão. Saiu mesmo. Mas o Grêmio não admite, né? Saiu mesmo. Logicamente não. Tá poupando o jogador. Mas as ações são essas. Vai poupar domingo de novo. Mas amanhã, quando contra o Cruzeiro, amanhã é força máxima. Eu quero que o Simon traga aí a força máxima do Grêmio, com exceção do Maicon, obviamente. Pois é, o único dos consideráveis titulares que está fora dessa partida. O time vai ter no gol o Marcelo Groy, na lateral direita ainda uma indefinição, deve jogar o Edilson, mas o Léo Moura também está à disposição. Na zaga, Jeromel e Kahneman, na lateral esquerda, o Bruno Cortes. Meio campo com o Michel e o Arthur, Ramiro, Luan e o Pedro Rocha na frente. Lucas Barros, o Grêmio já iniciou a concentração ontem à noite para o jogo dessa quarta-feira. A gente já discutiu aqui o que é o facão, né? Se é o atacante, se é o passe do volante. O facão foi o que eu fiz no Daniel agora, que tentou falar e eu cortei. Fala, Daniel. Esqueci. Tá bom, então deu. Chega. Vamos falar sobre o Internacional. O futebol do Inter cresceu nos últimos jogos e a sequência de vitórias consolidou o time de Guto Ferreira na vice-liderança da Série B. O Inter embalou de vez na Série B. Conforme vai crescendo a confiança, vai crescendo a qualidade da equipe, até porque os jogadores são jogadores de qualidade. Qualidade que o Inter mostrou nos últimos 4 jogos. Foram 4 vitórias seguidas, a confirmação do segundo lugar na tabela e o resgate do apoio do torcedor. Hoje, muito pelo contrário. Hoje, um erro é um aplauso. Um aplauso, uma motivação. E uma curiosidade chama a atenção nesta sequência de vitórias. O Inter marcou 10 gols, 6 deles através da bola aérea ou da bola parada, e apenas 4 por via terrestre. O gol de Wendel contra o Oeste. 2 gols contra o Goiás, 2 gols de bola trabalhada, de William Potker. E também de Carlos. E o gol de Cláudio Vinck contra o Guarani. E Guto Ferreira tem na ponta da língua a explicação para o Inter jogar por cima. A hora que o jogo tem dificuldade de se furar a defesa, você trabalha no pivô e busca a profundidade para as quebras de linha. E a participação de Leandro Damião tem sido fundamental para o Inter atacar pelo alto. Tudo por quê? Porque o Damião chama a atenção dos zagueiros e aí acaba sobrando um segundo jogador, um terceiro jogador para tentar concluir. No jogo passado, um cruzamento do Potker para o Sacha abriu o nosso caminho. As jogadas de bolas paradas e aéreas são constantemente trabalhadas pelo Inter. E existe até mesmo uma atividade específica com os zagueiros. Fizeram um trabalho fantástico junto com o André Luiz, que é quem cuida das bolas paradas, junto com toda a equipe de auxiliares, que trabalham muito forte o dia a dia, somando no trabalho. O Inter ensaiou muito bem nos treinos e colocou em prática nos jogos. Agora, Guto espera por voos mais altos, rumo ao topo da tabela. Pezinho bem fincado no chão, com muita humildade, seguir trabalhando com muita luta, com muita entrega no dia a dia e buscando cada ponto. O Guto tá indo bem, só vou dar uma dica para ele, não fala em pezinho no chão, não fala em pezinho no chão. Mas é legal esse raio-x que fez o Paulo Pires, né? Porque nessa sequência de vitórias do Internacional, são 4 vitórias, 10 gols. Dos 10 gols, 6 através de bola alta. Ou bola parada, ou bola rolando, mas sempre cruzada para a área. Então, Antônio Carlos Zago era injustiçado. Ou o Inter agora tem jogadores que se encaixam nesse perfil. Ou está fazendo melhor. Está executando melhor. Eu acho que essa é uma das diferenças. Está aproveitando os muitos cruzamentos que faz. Mas tem que saber por que ele está aproveitando. Porque está se posicionando melhor, está treinando mais esse tipo de jogada. No jogo anterior do Internacional, até o Eduardo Sacha contra o Londrina, né, no Beira-Rio. Até o Eduardo Sacha apareceu para concluir de cabeça uma jogada. O William Potker teve a chance também. Então, o Internacional... Eu até falava no jogo contra o Guarani
narrando um dos gols, ele disse, a bola aérea do Internacional virou uma jogada mortal. Não, e o gol contra o Guarani, a gente está vendo isso, né? Vendo aí, foi um cruzamento pro Damião que não alcançou e sobrou pro Sacha. Sobrou pro Sacha. Então, não é só a questão do jogador para definir, mas ter alguém na espera. A gente vê que o posicionamento do Inter melhorou, né? Sem contar que os jogadores que hoje jogam pelos lados, se bem que o último jogo, cobrança de escanteio e de falta, né? Mas tu vê que a bola ela é alçada com qualidade. Que tava muito demorado. Não, o Wendel, brincadeira, né, cara? Tá fritando uma costela aí, né, cara? Tá, vamos lá. O Wendel, lateral esquerdo, tá me surpreendendo, tá? A gente não tinha visto, pelo menos nas primeiras partidas, ele tava um cara, tá sendo um bom apoiador, ele tava tabelando e tal, mas os cruzamentos do Wendel, se tu prestar atenção, eles estão começando aí, eles são certeiros. O cara cabeceia. Sei lá, o Damião cabeceia e o goleiro faz uma defesa, até nem sei se foi o Wendel, mas ele joga a bola onde o centroavante vai estar. Isso tá sendo muito eficaz. Não é só tirar a bola para a área, ele cruza. Mas eu ainda acho nesse caso do Wendel que o Wendel já jogou mais. É bom jogador, já jogou mais. Mas eu acho que essa é uma arma, pelo recurso da competição, ela é fundamental. A gente vê a proposta de marcação dos times e tu tem que ter qualidade para jogar pelos lados do campo, senão não adianta. É que é muito difícil assim, ó. Por exemplo, o Inter fazer um gol de contra-ataque na Série B é um negócio quase impossível. Não tem como, porque o time não vai avançar todo. Sobre essa questão do cruzamento, eu já relatei, mas é interessante. O Edilson, ele, entre aspas, contestou no Grêmio o pessoal da estatística. Porque quando eles faziam a estatística, 3 vezes tinha... Não, contei na Rádio Bandeirantes. A gente tá na eu não ouvi, conta, televisão. João, eu não ouvi. O Edilson, tu não ouviu mesmo? Não, eu já ouvi, mas... Não, a gente contou na Rádio Bandeirantes essa história. E aí eu recontei. O Edilson, ele contestou os dados do pessoal do CDD, do Centro de Dados Estatísticos do Grêmio. Que é números quantitativos e não qualitativos. Porque o que ele dizia assim, tinha assim, cruzamento errado. E ele dizia, não, eu cruzei certo. Eu cruzei onde o centroavante devia estar. Se o centroavante não fugiu da marcação e não se posicionou bem, o problema não é meu. E às vezes é isso. Às vezes o cara faz o cruzamento certo, só que aí veio o que o Daniel disse. Tu não tem um centroavante com qualidade, como pode ser o Damião, para estar ali na hora do cabeceio. Claro. Então o cara fez o cruzamento certo. O problema às vezes é o centroavante. É um bom argumento. Simon Bianchini, traz aí, tem uma pergunta, interatividade? Para a bancada, o Júnior Alves. Olá, gente. O Camilo deveria ser titular no lugar do D'Alessandro no jogo desse sábado? Ainda não. Eu também tô com o Ribeiro. Ainda não. Mas logo será. Por quê? Porque é uma fase de transição. Eu acho que o time está se moldando. São jogadores diferentes, tá? D'Alessandro e Camilo são jogadores bem diferentes. Eu acho que como o jogo é fora de casa, ainda dá para começar com o D'Alessandro. Eu penso que isso vai acontecer e assim, fazendo uma leitura do Beira-Rio, o D'Alessandro, que não renovou o contrato ainda, tem contrato só até dezembro, ele seria muito inteligente se ele cumprisse essa temporada, deixa o Inter de volta na primeira divisão e sai por cima, sai por cima vai acontecer, né? Com uma situação seguinte, estratégia de jogo. Ele voltou e deu tudo certo. E aí, em 2018, sim, o Camilo titular. Mas agora, acho que vai continuar o D'Alessandro. Eu acho que para um jogo que exige um pouco mais de velocidade, o Camilo seria o jogador ideal. Isso aí. Depende da estratégia. Se daqui a pouco o Inter tiver na saída mais rápida, de repente a arma para o jogo, eu acho que seria o jogador ideal. Pois é. O Camilo foi uma das contratações acho que vai D'Alessandro mesmo. Um jogador agora, no outro lado, no Grêmio, que se apostava muito para essa temporada e que não conseguiu mostrar ainda foi Miller Bolanhos. Fala sobre ele, Simon Bianchini. Até o teu xará, o Felipe, tá perguntando, cadê o Bolanhos? Como é que tá a situação desse jogador? Ontem, eu e você acompanhamos a atividade do Grêmio no CT Luiz Carvalho e chamou a atenção. O Bolanhos trabalhou pela primeira vez normalmente desde seu retorno do Equador a Porto Alegre e trabalhou muito bem, participando das jogadas, tabelando com os demais jogadores, aparecendo, não se escondendo. Foi o principal destaque da atividade Miller Bolanhos. Não está relacionado para essa partida contra o Cruzeiro, está passando ainda por um condicionamento físico para voltar a ter condições de jogar uma partida. Quem sabe para o final de semana possa ter condições para jogar contra o Atlético Paranaense domingo às 11 horas da manhã na Arena. Ele não está relacionado para o jogo contra o Cruzeiro de amanhã, pode para o final de semana, mas sinceramente, tá, Simon? Realmente, estávamos os dois lá no treino. O Miller Bolanhos parece não ter nada, ele treina normalmente, foi um dos destaques da atividade. Repórteres que falaram que o próprio Rogerinho avisou que não se surpreendem em ver o Bolanhos treinando, porque ele ainda, mesmo assim, não está pronto? É que a questão é a seguinte, ele tem dores pubianas.
Aí o que acontece? Ele estava com dor. Quando o Grêmio liberou ele para ir para o Equador... Eu também tenho dores. Ele ficou uma semana sem fazer esforço físico. Ficou lá com familiares, sei lá, deve ter comido um churrasco. Qual a comida típica do Equador? Eu nunca fui para o Equador. Não sei. Sei lá, comeu as comidas típicas do Equador, não fez nada e aí é óbvio que a dor cessou, porque ele não vai mais estar forçando o local. Agora, com o Bolanhos voltando aos treinamentos, o Grêmio não pode, voltou a treinar, tá treinando, vai pro jogo, porque corre o risco de voltar a lesão no cara. Então vai ter que fazer um acompanhamento para ver se tá tudo ok com o Miller Bolanhos mesmo. Então vai demorar um pouquinho mais, para justamente ver essa situação, se a inflamação não vai voltar. Esse é um jogador que faz falta, né? O último jogo contra o Botafogo, por exemplo, se ele tivesse à disposição, era titular contra o Botafogo e poderia, inclusive, ter ajudado o Grêmio naquela partida. Os jogadores seriam uma baita de uma alternativa para o jogo de amanhã. Poxa vida. E o Bolanhos, interessante, né? Ele teve aquela dificuldade de adaptação, nesse aspecto o Espinosa também foi importante. O Maicon puxou o jogador para o grupo, também aquilo que a gente falava da questão de compreender a liderança, né? Ele terminou bem o ano passado. Nunca foi aquilo que a gente comprou. Deixa só eu terminar. Eu não comprei o Bolanhos. Ele terminou... Tu é mais inteligente que isso, né, Felipe? Quando eu digo comprar, é o Bolanhos, aquilo que nós vimos jogar lá. Ele não terminou bem. Ele veio pra cá. Ele não terminou bem a temporada passada. Difícil, ele não terminou bem a temporada passada. É o Chilique agora, é? Tô tentando completar. E começou bem essa temporada. Era isso. Esqueceu ou não? Acabou. Tá bom. Não, mas eu acho que o Bolanhos, por exemplo, Luan saindo, que é a tendência nessa janela, Bolanhos seria o reforço imediato para o time. Sobre essa questão do Luan, as negociações estão completamente paradas. Hoje até o pessoal do centro do país estava repercutindo uma possibilidade do Borussia Dortmund entrar. Eles estavam para vender o Dembélé e poderiam comprar o Luan. Não tem nada oficial do Borussia Dortmund. As duas propostas seguem sendo o Spartak, que o Luan não quer, e a da Sampdoria, que é inferior. Hoje, um negócio muito bom para todo mundo seria: a Sampdoria paga 18 de euros, o Luan fica até o final da temporada, joga aqui os campeonatos importantes, agrada o Grêmio, que recebe um pouquinho menos, abre mão, e o Luan vai só em dezembro para lá. A Sampdoria, que tinha perdido a parada, ganharia o jogador, mesmo que só a partir de janeiro. Mas por enquanto está tudo travado, não tem absolutamente nenhuma novidade. Vamos conferir mais um recado agora no nosso WhatsApp, 992 24 1220. Boa tarde, donos da bola. Eu e o meu pitoco aqui, o Marzo, achamos que para fazer companhia com o Arthur tem que ser o Maicon, porque ele é mais cascudo. E esse jogo aí é um jogo trucado. E vamos trucar eles. Trucou! Abraço, Marzo e Rogério de Cachoeirinha. Tchau. Valeu, muito bom. Concordo, viu? Maicon e Arthur, pra mim, seria a dupla ideal de volante. Alguém sempre tem razão. Alguém sabe jogar Intervalo comercial, já voltamos. No intervalo cara. vamos jogar truco. Já voltamos. De volta com mais donos da bola aqui na tela da Band. Já quero acionar Simon Bianchini te fazer uma pergunta, Simon. Você lembra de mim? Não, brincadeira. E o Robertson? Bom, olha só, o Robertson, surgiu a informação lá em Caxias do Sul nesta manhã que o Juventude teria interesse na contratação desse jogador, que foi a primeira contratação do Inter para a Série B do Campeonato Brasileiro lá no começo do ano por indicação do técnico Antônio Carlos Zago. Ele estava se recuperando de uma entorse, até perdeu espaço com o técnico Guto Ferreira. Ontem, no jogo treino do Inter contra o Cruzeiro aqui de Porto Alegre, ele acabou atuando que seria o terceiro time do Internacional na derrota por 2-1, mas falei com pessoas ligadas ao Robertson, até agora nada ao staff do jogador. A direção do Inter confirma que recebeu sondagens pelo atleta, inclusive do Juventude, mas nada oficial. E não dá para descartar uma transferência. O que está pesando? O salário do Robertson, muito elevado para o patamar da equipe do Juventude, que necessitaria, é claro, daqui a pouco uma transação, o Inter pagando parte dos salários desse jogador que tem contrato até o final de 2018 com o Internacional. O Robertson ganha um pouquinho mais de 50 mil reais no Internacional. Não é um salário tão alto para o clube, mas para o Juventude, por exemplo, é impossível de pagar. Eu conversei também com o empresário do jogador, com o Jorge Américo, e ele me revelou o seguinte, que duas equipes da Série A do Campeonato Brasileiro e uma da Série B, que não é o Juventude, consultaram ele para saber da possibilidade de transferência. E há 15 dias ele telefonou para a direção do Inter numa consulta informal e eles disseram: não, a gente não tem interesse em liberar o Robertson. Não, mas se não vai aproveitar o jogador, libera o atleta. Mas o jogador não quer sair, Mas ele voltou agora. Não. Ele já está ganhando O que o João falou foi o seguinte:
Um empresário consultou. Um consultor não quer liberar o jogador. Isso é uma coisa. Agora, é uma pena, porque esse jogador foi muito bem no Juventude. Eu até achei que ele daria certo no Inter. Eu nunca entendi a contratação do Eu entendi a contratação. Eu não achei errada para a largada de temporada. Tem 24 jogos e 4 gols com a camisa do Inter, o Robertson. E como disse o Simon ali, ele não estava jogando, não é porque sumiu dos planos. Ele estava com entorse no tornozelo, demorou para voltar. Perdeu espaço. Faz uma semana que está treinando e ontem entrou no terceiro time. Acho que primeiro o Robertson tem que decidir o que ele é no campo, né? Ele é atacante, ele é meia, ele joga aberto. Ninguém sabe o que ele faz. Isso aí que decide é o treinador. Mas eu não sei se ele sabe. Então tu não sabe o que o D'Alessandro faz no campo, que ele já foi volante, que ele já foi Mas há uma diferença. Ele foi volante, jogou bem, ele jogou aberto, jogou no meio, sempre jogando bem. O Robertson não joga bem nenhuma. Bem diferente. Eu até acho que é bem diferente. Não, mas é que essa crítica eu não consigo aceitar. Mas ele tem que definir a função dele. Sim, mas olha só, o D'Alessandro jogou na ponta direita, o D'Alessandro jogou de volante, não estou discutindo qualidade. Mas ele faz. Não vamos botar D'Alessandro e... O Robertson não vai jogar no Inter, então. Próximo assunto, então. Maratona de jogos do Grêmio. João Batista Filho. Então, em 32 dias, o Tricolor vai jogar 10 partidas. É um jogo a cada 3 dias, basicamente, do Inter. A gente fez até uma lista aí, ó. Nosso Caco. Tricolor, eu falei? Não foi Inter? Eu falei Inter? É que nós estamos falando de... Então desculpa. O Grêmio, Tricolor. O Grêmio do técnico Renato Portaluppi. O nosso Caco, do departamento de auxiliagem. Caco Veloso. O Caco do departamento de auxiliagem da Bandeirantes. Ele foi lá com o pessoal do auxílio. Departamento de auxiliagem. Tem um departamento aqui em cima. O departamento de auxiliagem. E o Caco foi lá e colocou Grêmio e Cruzeiro pela Copa do Brasil, amanhã. Grêmio e Atlético Paranaense pelo Brasileirão, dia 20/8. Depois, Cruzeiro e Grêmio, jogo de volta lá no Mineirão. Grêmio e Sport, Brasileirão. Cruzeiro e Grêmio, Primeira Liga. Aí tem a semifinal da Primeira Liga, que o Grêmio pode passar. Final da Copa do Brasil. Vasco e Grêmio, Brasileirão. Botafogo e Grêmio, Libertadores. Grêmio e Chapecoense. Olha, foi lamentável isso. Agora o Daniel vai querer que o Grêmio ganhe a Primeira Liga também. Não. Eu até... Não é isso. Não deveria ter colocado isso. Olha, Ribeiro, até tu vai gostar, mas pro inferno com Primeira Liga, não. Já risca tu mapa com Primeira Liga. Isso é um ornitorrinco. É um ornitorrinco, né? Risca os seus das façanhas. Risca do mapa. 10 jogos. Então vai ter uma overdose de Grêmio pro torcedor. A cada 3 dias você vai ligar a televisão, vai ouvir na Rádio Bandeirantes e vai estar lá. Primeira Liga vai jogar o Jean-Pierre, o Patrick. Acho que é até legal para essa... Lucas Rex, tá? Zagueiro do Grêmio, que foi bem nas oportunidades que teve no profissional, tem contrato só até dezembro com o clube. É um defensor, ele jogou bem quando subiu, quando jogou pela Primeira Liga. Acho que o Grêmio podia dar uma atenção aí, renovar o contrato. Ele vai ter que contratar um etíope para enfrentar essa maratona aí, mas vamos lá. Tem recado no nosso WhatsApp, 992 24 12 20. Boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é o João Pedro, de Pelotas. Eu queria saber se o Inter pode jogar com o Nico Lopes no lugar do Sacha. Se discute tanto a titularidade do Nico Lopes, mas no meu ver, Damião e o William Potker também tem que ser titular. O Nico Lopes pode fazer a função do Sacha pela ponta esquerda, marcando o lateral? Um abraço, sou fã de vocês. Nenhuma chance. Abração, até uma informação, no jogo treino de ontem contra o Cruzeiro, o Nico Lopes jogou aberto pela direita, fazendo a do Potker. Eu acho que a do Sacha não. Até porque o Sacha é tático no time, né? O Nico Lopes não consegue ser ainda. O Nico vai ficar um pouquinho no banco de reservas. Era isso? Não era isso. Ele não joga pro time. Ele não é tático, entendeu? Eu acho tão... Cara, desculpa, eu adoro futebol moderno. Eu adoro tática. Voltou o futebol inglês nesse final de semana, eu fiquei feliz da vida. Pude acompanhar de novo um futebol de qualidade, com muito toque de bola e tal. Poucos times fazem isso. Mas assim, eu não consigo entender quando um treinador pega e diz assim, não, porque eu botei o atacante pra marcar o lateral. Velho, tá tudo errado se tu bota o atacante pra marcar o lateral. Se o lateral Daniel Alves, ok, né? O problema é o... Como é que era o nome do cara? Maguinho. Intervalo comercial e já voltamos com mais donos da bola. Na marca do pênalti, como diria o nosso amigo da Atena, eu quero imagens. Bota ele na câmera aqui, eu quero imagens. João Batista Filho, é hoje. Tu estás na marca do pênalti. A pergunta de Martins Doug, de São Francisco de Assis. Vamos lá. Douglas teria vaga no atual time do Grêmio e no lugar de quem? Puxa vida, cara... Pra mim sempre tem lugar pro Douglas. Hoje, com o Luan, não.
O Luan vai sair, como o Luan vai sair, o Renato vai comandar as melancias. Vai colocar o Douglas, o Miller Bolanes não é confiável e o Lucas Barrios segue como centroavante. Mas hoje, o Douglas, hoje, não dá. Simon Bianchini, interatividade. O Felipe pergunta pelo Facebook até quando vai o contrato do Bolanhos. Mais 2 anos e meio de contrato com o Grêmio. E o Alex Samuel fala o seguinte: Ribeiro, essa é pra ti. A diferença entre o Camilo e o D'Alessandro é simples. O Camilo não sabe apitar o jogo. É uma diferença também. Tá certo o juiz. João Batista, hoje tu trouxe uma informação na Rádio Bandeirantes sobre Kleber Gladiador. Traga agora pra gente. Então, o Grêmio fez hoje 2 acordos, um deles com o Kleber Gladiador. Lembra aquela história de que o contrato dele, o Grêmio está pagando em prestações mensais de R$120 mil para o Kleber por contra-rescisão. Não podia atrasar mais do que 30 dias, atrasou. O funcionário, inclusive, está afastado, como ele era sindicalizado, foi para a justiça a situação, o cara que errou esse pagamento. E o Grêmio acordou. Ia ter que pagar tudo à vista, o que devia para o jogador, todo o restante, o montante à vista, e mais uma multa de R$2.500.000. O Grêmio acordou que pagará a multa em 6 parcelas de R$200 mil, ou seja, reduziu a multa para R$1.200.000, e ainda não vai precisar pagar o valor à vista, tem mais 30 parcelas de R$120 mil pelo Kleber. Tá certo. Daqui a pouco tem o programa da Regina, os teus destaques, Regina, boa tarde. Oi, Felipe, boa tarde, tudo bom? O pessoal que gosta de plantinhas, né, hoje fica atento, viu? Porque a gente vai falar de espaço, né? Às vezes a pessoa gosta muito de planta, mas aqui tem só sombra, esse espaço é pequeno. A gente vai resolver, viu? O programa da Regina vai falar sobre isso. A gente vai falar também sobre a agressividade dos seus pets. Às vezes você vê que seu cachorro começa a ficar agressivo, não sabe por quê. Claro que é assunto para o doutor Valério, né? E também vamos falar de solteiros. Sim, solteiro quer dizer que está sozinho ou não? Você mora sozinho? É solteiro? Também vamos falar sobre esse assunto. E tem muito mais, né? Aqui no programa da Regina, tá bom, Felipe? Logo depois de vocês aí, dos donos da bola. Vou acompanhar, sou solteiro, moro sozinho, vou ter que acompanhar. Beijão a todos, voltamos amanhã no mesmo horário. Tchau, tchau.